obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Glória a Deus. E hoje nós temos uma palavra. Pode se assentar, por favor. Hoje nós temos uma palavra de confronto, né? Socorro, Deus. E essa palavra, ela tem nos últimos 2 dias queimado no meu coração uma palavra. E hoje à tarde, quando eu estava escrevendo ela, me veio esse comparativo, né? Qual que é o comparativo entre herança e legado? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. E é sobre isso que eu quero que nós possamos estar meditando nessa noite. E que o Espírito Santo venha realmente dar revelação daquilo que nós precisamos, daquilo que nós precisamos mudar e daquilo que nós precisamos entender. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse mover. Te agradecemos, Pai. E nós te pedimos. Coloque a sua mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Derrama do teu entendimento, da tua sabedoria. Abre a nossa mente, Pai, para que haja entendimento nessa noite. Senhor, Espírito Santo de Deus, nos traz palavra revelada, sim, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos estar mergulhadas na Tua palavra, recebendo e bebendo direto da fonte, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Abra sua Bíblia aí, lá em Lucas 12, que nós já logo vamos estar utilizando então Lucas 12, uma palavra hoje poderosa para nos chacoalhar verdadeiramente, amém? Amém? E eu quero que você se pergunte então nessa noite, herança ou legado? Nós estamos indo já para o final de 2022, estamos aí a 2 dias do final do ano. E se eu te perguntasse agora, ou melhor, se Deus te perguntasse agora, o que você gostaria de deixar para trás de 2022? Se você pudesse apagar alguma situação, se você pudesse verdadeiramente passar uma borracha em alguma situação de 2022, aonde você passaria? O que você gostaria de deixar para trás, mas também o que você carrega com muito amor para 2023. O que você quer carregar para 2023? O que você realmente está gerando no teu íntimo para que você venha transbordar em 2023? Para todas nós que estamos aqui hoje, isso é algo espiritual. O que nós estamos gerando? Mas para ti é algo carnal, viu? Você está gerando algo que você vai desfrutar em 2023. Foi algo que você gerou em 2022 e que você está carregando junto contigo para 2023, para colheita, porque você irá ter a Sara nos seus braços, um presente do céu, um presente de Deus. E assim eu queria que cada uma de nós tenha um presente do céu, separado. Você tem um presente de Deus específico para a tua vida. Só que será que nós estamos gerando isso espiritualmente? Ou será que a gente tem deixado isso para trás? Será que nós não estamos nos esquecendo de gerar algo, de semear algo, para que então a gente lá na frente possa ter uma colheita, seja ela física, seja ela espiritual? Eu gosto muito de usar o exemplo da academia. Como que nós queremos chegar em 2023, no final do ano, vamos falar lá do ano que vem já, né? Dezembro de 2023, saradas, se a gente não for por ano inteiro para academia, igual foi o caso da pastora. Milagre desse, gente, olha só, né? Só se Deus quiser. Porque se a gente não faz a nossa parte, não tem como colher. Como que eu vou querer agora chegar e estar realmente como eu gostaria, mas eu passei um ano inteiro sem botar o pé na academia? E daí eu ainda acho ruim? E daí a gente se olha no espelho e pensa assim, mas aqui está muito mole, mas aqui não está muito legal, mas aqui poderia estar melhor, mas será que a gente fez a nossa parte? Nós estamos falando de algo agora estético, mas quantas coisas da nossa vida que a gente olha, que a gente fala assim, poderia estar diferente, poderia estar melhor. Será que
legal? Será que não tá? Mas será que nós fizemos a nossa parte? Ou será que nós também deixamos a desejar diante de Deus, não é mesmo? E eu queria frisar para vocês a diferença entre herança e legado. Quero que, se você se sentir à vontade, que você levante a mão. Alguém sabe aqui a diferença entre herança e legado? O que muda de um para o outro? Não precisa responder, só levantar a mão. Amém. Herança é aquilo que a gente deixa para a pessoa. Então, digamos assim, eu morri, eu vou deixar uma herança para os meus filhos. Vou deixar um apartamento, vou deixar uma casa, vou deixar um carro, às vezes vou deixar uma poupança, às vezes vou deixar uma conta para pagar, misericórdia. Mas você vai deixar algo, é algo que você deixa para a pessoa. E legado é aquilo que você deixa dentro da pessoa. Legado é o que vai ficar dentro. Legado é o que vai passar de geração para geração. Então talvez a herança, talvez quantas famílias que não têm herança? Talvez a pessoa se vá e ela não tem uma herança para deixar. Uma herança material. Mas ela vai ter o que? Ela tem sim a oportunidade de deixar um legado. Porque a herança nem todo mundo pode ter. A herança nem todo mundo vai conseguir obter para deixar. Agora, o legado, todos nós temos a oportunidade. Todas nós temos a oportunidade de gerar esse legado. Agora, cabe a nós decidirmos se a gente quer gerar ou se a gente não quer gerar. Aonde será que nós estamos colocando o nosso tempo? Será que o nosso tempo tem sido a dedicação de gerar legado? Ou será que nós estamos nos ocupando com outras coisas e temos somente se preocupado em deixar herança? Porque convenhamos, nós estamos hoje numa época, pode-se dizer assim, num tempo, talvez décadas que nós estamos vivendo, que a maioria das pessoas fala assim: eu estou trabalhando porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. E não tem nada de errado nisso, convenhamos. Mas aí, entre trabalhar e dar o melhor para os filhos, você começa a trabalhar, e daqui a pouco você está se preocupando em deixar o quê? Uma herança. E daí a gente começa a trabalhar igual umas loucas. A gente não tem mais tempo para nada. Essa que é a verdade. Porque nós estamos nos preocupando em deixar uma herança. E agora eu te pergunto, o que é mais importante? Se eu morrer hoje, para os meus filhos, eu ter deixado um apartamento, ou eu ter gerado um legado dentro da vida deles, que eles vão carregar para o resto da vida? Um legado ao qual eles vão poder transportar para os filhos deles. Que quando eles forem adultos, quando se casarem, vão lembrar, ou vão contar: a vovó Mariana fazia o abençoando gerações. A vovó fazia assim comigo e hoje eu faço com vocês. Ou enfim, tantas outras coisas que talvez eles possam se lembrar. Mas para que exista esse legado, precisa haver o quê? Uma dedicação. E a nossa dedicação, ela precisa do nosso tempo. Agora, quando nós não temos tempo, nós não temos a oportunidade de gerar um legado. E talvez você me diga: pastora, mas o mais importante é o legado. Nem se compara herança com legado. Agora, com isso que a gente conversou e que nós falamos, o mais importante, se eu perguntar para todos vocês que estão aqui, vocês vão dizer: não, o mais importante é legado. Mas se você se perguntar agora fielmente, no teu dia a dia, o que você tem investido mais tempo? No legado ou na herança sem perceber? Será que muitas de nós não temos investido nosso tempo na herança sem perceber? Às vezes a nossa herança para nós desfrutarmos. Quantas e quantas vezes nós viramos escravas do trabalho?
Quantas e quantas vezes nós viramos escravos do quê? Quero trocar de carro, quero melhorar. E não tem nada de mal em você querer e você desejar, mas nós temos que nos policiar e ter essa conduta reta e ter realmente o quê? O discernimento de será que eu estou sabendo discernir e dosar? Ou será que eu já estou indo muito para o lado de lá quando eu deveria estar aqui reta? É para nós pensarmos verdadeiramente. Porque é muito bonito nós respondermos superficialmente. O legado é mais importante. Mas será que se nós estivéssemos diante do Pai, diante do Rei, diante de Deus, será que nós teríamos coragem de, com um sorriso no rosto, dizer assim: Senhor, eu estou gerando legado? Será que nós teríamos essa coragem? Ou será que o que nós estamos fazendo com o nosso legado? Talvez o Senhor tenha nos chamado, talvez o Senhor tenha nos pensado, talvez Ele tenha nos entregue muitas coisas. Mas a gente tem assim, primeiro as minhas coisas, depois as outras coisas e depois eu vou continuar gerando aquilo que Deus me der. E infelizmente, eu confesso para vocês que durante muitas situações, com muitas situações, eu deixei um legado de lado. E é dolorido isso. Porque quando a gente deixa o legado de lado, a gente tem a oportunidade, glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá, para que o discernimento venha, a gente caia na real e a gente pense: será que isso tudo vale a pena? Será que vale a pena nós trabalharmos, sempre desejarmos mais, para desfrutar nesse mundo? Se nós que somos nascidas de novo, que somos novas criaturas, filhas do Senhor, filhas de Deus, não vamos levar nada deste mundo. Então, para que gerar tanto nesse mundo? Eu te pergunto, para que gerar tanto neste mundo, se nós não vamos viver neste mundo? É algo passageiro. Aqui nós estamos por um tempo. E onde é que estão as nossas sementes? Será que as sementes que você tem aí na tua mão, será que todas essas sementes têm sido sementes que você tem semeado, tem plantado? Em qual terreno? No terreno do legado ou no terreno da herança? Qual será que é o terreno que você tem semeado? Se você pensasse agora, olha para a tua vida. Se você puder, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento, olha para a tua vida. Imagina essa circunstância da tua vida. E se você, por um minuto, passasse um flash, e a tua vida terminou agora, o que você acha que as pessoas falariam de você? As pessoas falariam de você: nossa, como a Júlia trabalhava, como a Gesane trabalhava, ela era uma guerreira, como a Marina trabalhava? Ou será que eles vão lembrar de cada uma de vocês por um legado que vocês deixaram? Será que nós estamos construindo esse legado para deixar para os nossos filhos, para deixar para as nossas casas, para deixar para os nossos amigos, para deixar para os nossos funcionários, para deixar para tantas pessoas que passam nas nossas vidas? O que será que nós temos transbordado na vida das outras pessoas? Será que nós temos transbordado o quê? Que é necessário sacrificar, sacrificar, se sacrificar. Eu estou todo dia cansada, eu estou todo dia estressada. Até que ponto isso tem valido a pena? Nós passamos por vários processos nas nossas vidas e tem tempos difíceis, sim, que vão nos exigir mais dedicação. Existem tempos a qual nós vamos ter que nos dedicar mais para lá na frente também desfrutarmos mais. Mas qual tem sido esse tempo? Qual tem sido esse terreno? Nós precisamos entrar em 2023 com essa percepção. O que eu quero deixar para trás?
O que eu não quero levar de 2022? Como eu falei no início, se eu pudesse apagar algo de 2022, o que seria? O que nós colocaríamos lá na borracha? Mas 2023, qual é o legado que eu quero começar a gerar? Quais são as sementes que eu vou começar a semear em terra fértil? Que eu vou começar a declarar, que eu vou começar a gerar, que eu vou começar a dizer assim, não, eu vou ser transformado, então eu vou transformar. Não, a partir do momento que eu fizer isso, algo vai ser transformado. Porque de que adianta eu e você sermos transformados, mas a gente está na terra seca? Quem passa do lado, você não respinga. Se nós não formos uma cachoeira, se a gente não tiver nada para respingar, então peraí, está precisando de mais jejum e mais oração. Porque a gente precisa respingar. Olha a palavra, ide fazer discípulos. Não falou ide fazer casas. Por que a gente se mata tanto para ter tanta casa? A palavra manda a gente fazer o quê? Casas ou discípulos? Discípulos. Só que nós vivemos numa sociedade onde inverte isso tudo na nossa cabeça. A gente cresce muitas vezes, talvez tenha sido o caso de algumas de vocês, num lar aonde nós vemos a nossa mãe sofrendo e a gente fala para nós mesmos, eu nunca vou passar por isso. Ou então a nossa própria mãe era casada com um pai que talvez não tinha uma condição financeira muito boa, ou às vezes era banana. E a tua mãe diz, olha, você nunca vai ser mandada por um homem. Nunca ninguém vai mandar em você. E daí a gente começa a gerar aquilo dentro da nossa vida. Eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta. Eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E a gente cresce, muitas vezes se casa, e a gente vira escravas da herança, sem perceber. Isso não quer dizer que a pastora está dizendo que vocês não têm que ter casa própria, não tem nada a ver com isso. Não, nós temos que trabalhar, nós temos que batalhar. Mas nós temos que vigiar junto com tudo isso. Que nós possamos fazer uma reflexão diária, todos os dias de noite, quando vocês forem deitar, quando vocês forem dormir, na oração noturna, no travesseiro, com a cabeça no travesseiro. Fala assim, Senhor, o que eu gerei nesse dia? Será que eu gerei algo? Porque às vezes, eu falo para vocês, às vezes eu me frustro quando eu me faço essa pergunta à noite no travesseiro. Eu falo, Senhor, o que eu gerei hoje? Será que eu gerei vida? Ou será que eu gerei morte? Quantas e quantas vezes com as nossas palavras nós geramos morte no coração do outro? Quantas e quantas pessoas se ferem com as nossas palavras? E às vezes você nem teve a intenção de ferir. Mas pela criação, pelo temperamento da outra pessoa, ela recebe de um outro jeito. E eu preciso que a gente vigie isso também. Que a gente venha se controlar, que a gente venha ter o domínio próprio, que a gente venha ter uma evolução. Mas para que a gente venha ter esse tratamento, para que a gente venha então ser respaldada por Deus, pelo Espírito Santo, nós precisamos ter tempo, intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quais são os depósitos que você tem feito para o Senhor? Eu não falo de dinheiro, mas sim de vidas, de conversão. Esse é o tema do Despertei na Fé da nossa igreja para 2023. O ano da conversão. O Senhor tem falado muito conosco sobre isso. E quando eu e o pastor falávamos essa semana sobre o ano da conversão, nós nos lembramos do dia que a igreja abriu as portas. Dia 2 de agosto. No dia 3 de agosto, eu recebi uma mensagem. Acho que foi dia 3, no dia anterior ou na semana seguinte. Agora eu não vou saber dizer um dia exato para vocês. Mas teve uma pessoa que estava aqui na igreja no dia 2 e que me mandou uma mensagem. Falou assim, pastora, né? O culto estava uma bênção, estava lindo, mas o que mais me marcou foi o que o seu filho me falou. Eu falei, meu filho, o que ele te falou? Eu já fiquei aqui, não lembro, meu Deus, o que meu filho fez, né? Socorro, Deus. E ela me falou assim, olha, ela disse, no meio do culto, ele me chamou, ele falou assim, tia, você pode
comigo lá fora. Ela falou assim, olha, Juan, agora nós não podemos sair, o culto está acontecendo. Ele falou assim, tia, mas nós precisamos converter pessoas. E ela disse que aquilo mexeu tanto com ela, porque ela olhou para ele, um menino de 9 anos, com um monte de bilhetinho na mão, e falou assim, tia, nós precisamos converter pessoas. E nessa semana, quando eu e o pastor estávamos conversando sobre esse tema, estávamos escrevendo e estávamos começando a gerar dele, o Espírito Santo me lembrou. E eu falei assim, pastor, no primeiro dia da igreja, o Senhor já tinha nos dado uma direção para o ano de 2023. É tempo de nós sairmos do nosso lugar de conforto e fazer o ID. E fazer realmente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Converter pessoas. Levar o Evangelho. Fazer o ID. Porque de nada adianta nós ficarmos aqui em 4 paredes. Vamos todos aqui salvas. Digamos assim, eu estou agora confortável. Já aceitei Jesus, já fui batizada. Estou tendo uma vida de santidade. Glória a Deus, só esperando Jesus voltar. Mas daí? E diante de Deus, qual vai ser o nosso galardão? Diante de nós prestarmos conta lá diante de Deus, né? Vamos tentar imaginar assim um Deus bem atual, com computador, Mariana, Boete, Olha, minha filha, passou ali umas 200 pessoas na tua frente que estavam necessitadas, você não falou de mim para nenhuma, você não teve coragem, você ficou sentada dentro da tua casa, então só, tchau, obrigada. Agora nossa irmã Daisy fala, né? Tchau, obrigada. Claro que nós estamos imaginando um Deus super atual, né? No computador e fazendo ali as contas e tudo. Mas será que como que ele nos olha? Será que lá do alto ele tem se orgulhado de Davi? Será que ele tem olhado para cada uma de nós? Para Andriele? Ele tem olhado para ela e tem falado assim, essa é minha filha fiel. Essa é minha filha que me busca. Essa é minha filha que me ama. Essa é minha filha que não tem me negado, que não tem tido vergonha, que tem realmente me aceitado. Ou será que ele nos olha e pensa assim, poxa, tanto que eu faço por ela e ela ainda se esconde? Vamos lá para a palavra. Lucas 12, a partir do versículo 13. A parábola do rico. Quantas vezes nós já ouvimos essa parábola, não é mesmo? Muitas vezes. Talvez já ouvimos desde a infância, mas que hoje nosso coração possa estar aberto para receber ainda mais, amém? Amém. Glória a Deus. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E quando a palavra fala isso no versículo 15, eu vejo que literalmente ele está falando de herança. Porque herança é a quantidade de bens que a gente gera em vida para deixar para alguém que vive em vida. E quando o próprio Deus, que ele é o próprio Deus falando, é o próprio Jesus falando, quando ele fala, não consiste na quantidade dos seus bens. Por que a gente tem chorado tanto? Por que a gente tem vivido tão escravos de gerar bens, gerar bens, gerar bens, gerar bens, gerar bens, gerar bens? Para que tantos bens? Será que enquanto nós estamos tão ocupadas, gerando esse tanto de bens, esse tanto de milhões em contas bancárias, será que nós não estamos esquecendo de gerar vidas? Que foi o que o Senhor nos chamou para fazer? Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo,
Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a tua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Eu não sei vocês, gente, mas eu acho essa parábola tão forte. Todas as vezes que eu leio ela no meu secreto, eu choro. Eu penso, como nós nos perdemos no dia a dia. Como nós somos falhas no dia a dia. Como nós muitas vezes esquecemos de realmente dizer assim: olha, Senhor, tá bom assim. Por que a gente não se contenta com aquilo que a gente tem? Por que a gente sempre precisa ter mais? Tem uma sandália amarela, mas tem cara de salto fino, então agora precisa ter uma de salto bloco. Vou falar o meu caso, né? Confessar os meus pecados. Aí depois uma rasteira amarela, né? Porque tem que ter uma sem salto. Aí depois uma tirinha assim em cima, uma com brilho também, né? Porque tem uma com brilho e uma sem brilho. Mas é uma com fechinho do lado dourado, né? Porque aquela ali é prata, né? Se eu botar um anel dourado, não vai combinar. Quando a gente vê, a gente tá com 10 calçadas da mesma cor. É ou não é, irmãos? É verdade. É verdade. E daí quando a gente olha para aquilo, pensa assim, né? Não que nós não possamos ter, glória a Deus, a gente tem condição. Mas será que a gente precisa de 10 de cada cor? Será que um de cada cor já não estava bom? Já estava. Ah, quer um saltinho quadrado? Então compra de outra cor. Compra uma pretinha do saltinho quadrado. A rasteira pode ser vermelha, assim a gente vai combinando, vai trocando. Mas nós nos perdemos o quê? Aonde que a gente se perde? Nos nossos desejos. Nos nossos desejos deste mundo. Dessa carne. Porque quem quer a centopeia é a carne, não é o espírito. Quem quer ir passear na cidade de salto alto, salto fino, salto baixo ou de rasteira é o corpo, é o físico, não é o espírito. Quem quer uma blusa branca, decote V, decote redondo, uma de gola alta, uma camisa, uma com botão cromado, a outra com botão preto, a outra com botãozinho colorido, a outra pode ter um poazinho, ou a outra pode ter só aquelas golas assim que você faz um laço. Aí quando você olha, 30 camisas brancas. Vamos trazer mais para a realidade, 6 camisas brancas. Aí você vai olhar para as camisas brancas, 2 estão com cheiro de mofo, né? Porque já faz 2 anos que tu não usa. Outras 2 já estão aposentadas dentro do armário, porque aquela craca debaixo da axila já está até dura de tantos anos que ela não te vê. Mas estão lá. Estragaram às vezes dentro do armário por causa do desejo de possuir, ao invés de dividir. Quando nós doamos, nós não estamos dividindo. Quando nós estamos doando, quando nós estamos abençoando alguém, você não está ficando sem, você não está diminuindo, você está multiplicando. Amém. Porque é algo espiritual. Nós precisamos o quê? Ser transportadoras das bênçãos de Deus. Quanto mais eu dou, mais eu multiplico. Não é menos eu fico. Então, quanto mais abençoador eu for, mais multiplicação vai haver. Porque vai haver a multiplicação para a vida do outro. E se eu estou sendo uma semeadura, quem semeia, colhe. Só que às vezes nós nos perdemos o quê? A correria. Talvez não é porque você seja uma pessoa má. Ai, não, agora eu sou uma pessoa ruim, eu não compartilhei. Não. Às vezes isso nem se passa pela tua cabeça. Mas às vezes é que assim, não, passou aquele ano, passou aquela estação, você não conseguiu fazer nenhuma mudança, não conseguiu fazer nenhuma faxina, nenhuma mudança. E assim vai, e quando você vê, você está cheia de entulho. Passou a ser entulho, porque você no tempo certo não fez a limpeza. E a partir do momento que não serve mais para você, não serve mais para o outro também. Espiritualmente é assim. Por quê? Porque você não vai dar uma coisa estragada para alguém. Quantos e quantos sapatos você poderia ter abençoado a vida de alguém, mas você pensou, hoje que vem eu vou usar de
quê? Estragada, gente. É só comigo que acontece? Não. Aborta, o couro poderia ser até legítimo, mas ela craquelou inteira. Por quê? Porque ficou 8 meses guardada. E quando a gente se depara com isso, quando a gente vê que realmente é algo espiritual, nós precisamos o quê? Transbordar. E eu acho, não tenho certeza, que quando nós entendemos isso espiritualmente, Deus começa a nos surpreender de tal maneira que você dá um, você recebe 2. Você dá um, você começa a receber 3. Você dá um, você recebe 1. É automático, é instantâneo. Tem vezes que eu falo assim, Senhor, literalmente tu estás grudado comigo. Estás escutando tudo, estás vendo tudo, é tão rápido. Mas a gente olha, não sei se você já viu isso, mas eu chego às vezes a olhar para o lado. Eu penso, não, quem passa por mim na rua deve achar que eu sou louca, né? Eu falo, não, Deus, tu é maravilhoso, né? Porque a gente olha e fala o quê? Alô? A gente começa. Vamos fazer assim. A gente começa a perceber que existe o quê? Não é uma lei da atração, como o mundo quer falar. Não é algo, é algo então que está no mundo, é algo que está fluindo. Não, gente, não tem nada a ver com isso. É o próprio Deus agindo o quê? A favor daquelas que o amam, que o buscam e que o temem. Amém. Mas agora, se nós não buscarmos, não amarmos e não o temermos, como é que nós vamos querer colher alguma coisa de bom? Aí lá na frente nós vamos olhar para trás e pensar assim, puxa vida, eu precisava ter passado por isso. Mas a culpa foi de quem? Foi de nós mesmas. Porque nós não prestamos atenção nos detalhes. Nós somos chamadas para dar. Mas hoje o mundo, todo mundo quer o quê? Receber. E vou dar um exemplo para vocês de hoje. Se hoje nós tivéssemos divulgado na internet que era o dia de retirar o sacolão na igreja, é fila. Quando é dia de retirar sacolão, quando foi dia de tirar a cesta básica de Natal, quando foi dia de pegar chocolate, quando foi dia do Natal feliz, quando é dia do todos na escola, no começo do ano, é fila. E a palavra? Criaram asas e voam. É triste, não é? Porque as pessoas só querem receber. E daí me pergunto, por que não receber também a palavra? Porque elas querem alimentar o quê? O corpo. É só o que é para esse mundo. Só o que é físico. Agora o alimento espiritual, as pessoas vão levando, ou então começam a, infelizmente, a cair nessa mentira mundana o quê? Eu faço a igreja em casa. Tá tudo certo, eu servi a Deus em casa, porque eu e Deus, tá aí, você e Deus, amém. Então tá, vamos ver se tá tudo certo. A palavra de Deus fala que nós somos corpo quando nós estamos ligados o quê? Um no outro. Não é eu sozinha na minha casa. Eu sozinha em casa vou ter tendo o quê? Intimidade, eu vou gerar intimidade. Mas eu vou receber quando eu estou o quê? No corpo. Mas com essa falsa enganação que hoje nós vivemos e só querer receber ao invés de dar, nós não estamos aprendendo com Jesus, que ele veio para quê? Para servir ou para receber? Ele veio para servir. E eu queria que nessa noite você desejasse, assim como eu estou queimando e desejando, por servir em 2023. Amém. Que você venha decidir a servir com excelência, a servir realmente para o próprio Deus, no ganho de almas para Jesus. Nós estamos sendo chamadas para ganhar vidas para Jesus. Que você possa se colocar de pé neste momento. A herança, ela pode acabar. O dinheiro pode acabar, as coisas podem acabar. Talvez você construa uma herança enorme para os seus filhos. Mas num piscar de olhos, eles podem terminar com ela. Quantas e quantas histórias que a gente já ouviu de pais que ganham muito dinheiro, deixam a herança para os seus filhos e deu 2 anos, acabou-se tudo. Por quê? Porque os filhos não souberam condicionar, não souberam administrar. Agora, se os pais
pais tivessem deixado um legado de ensinar os filhos a fazer, de ensinar os filhos a conquistar. Se lá atrás eles tivessem colocado, investido tempo, investido neles ali, realmente a condição de ensinar os seus filhos, os filhos não poderiam conquistar muito mais até do que os pais teriam conquistado. E eles saberiam o quê? Administrar. Então, novamente, nós vemos que o mais importante é o legado e não a herança. No ano da conversão, eu quero te convidar a firmar um compromisso com Deus, nesse momento, a ganhar almas para Jesus e gerar um legado de geração para geração. Que enquanto vai tocando este louvor, neste momento, que você possa fechar os teus olhos, que você possa estar orando, entregando a tua vida neste momento ao Senhor, declarando para Ele todas as tuas falhas,